A gente tem compartilhado sobre como viver a nossa fé cristã em meio a um mundo hostil. E a hostilidade faz parte de um mundo que rejeitou a fé cristã no decorrer das gerações. A gente viu isso propriamente e principalmente na época do Iluminismo, quando o homem decidiu, de uma vez por todas, digamos assim, tirar Deus de sua base para o conhecimento acadêmico, científico, para o conhecimento do mundo, o que fez com que ele entrasse, na verdade, em apuros diante de um mundo que perde todo sentido e significado e diante de um mundo que até mesmo as questões fundamentais sobre conhecer se tornam não respondidas. Elas se tornam obscuras. Porque, na verdade, se eu tiro Deus, aí você pode refletir um pouco mais sobre isso, a gente não vai entrar tanto nesse assunto. Acontece que a gente perde de vista, de fato, algumas questões básicas como se é possível conhecimento, sem Deus não é possível conhecimento, e se é verdade aquilo que eu aponto como conhecimento, se existe conhecimento verdadeiro. Sem Deus isso não é possível. Então o homem, ele foi construindo e erigindo muros que separavam de fato aqueles que creem daqueles que não creem, até que a gente chega num ambiente plural, onde o simples fato de você professar a sua fé, onde o simples fato de você declarar as suas convicções cristãs, vão fazer com que você, pelo menos numa cultura ocidental, seja ridicularizado. No mínimo, vão rir de você porque você acredita nas pressuposições ou proposições, melhor falando, nas proposições que a fé cristã aponta nos pressupostos cristãos. Por outro lado, no Oriente, o simples fato de você se declarar cristão vai implicar na perda de bens, vai implicar em prisões, vai implicar em morte, em perseguição violenta contra você, contra a sua casa, contra a sua família, contra a comunidade cristã. Isso é o que a gente tem vivido nos últimos dias, e isso, eu creio, será o que nós iremos sim viver nos próximos anos. Então, eu creio que é momento de você se preparar e se aprofundar na sua fé cristã para que você possa, de fato, suportar, como o apóstolo Pedro falava, o fogo que se levantará contra nós. Já vivemos uma série de perseguições não tão cruéis quanto as que acontecem no Oriente, porém, elas são travadas em nossa mente, elas são travadas ideologicamente, elas são travadas para de alguma maneira tentar influenciar os nossos filhos, para de alguma maneira tentar influenciar a maneira que nós existimos como cristãos, para de alguma maneira tentar inibir como nós devemos viver a nossa vida cristã, a postura que nós devemos tomar em relação aos grandes desafios que a vida cristã nos impõe a vivermos em meio a um mundo que deixou Deus de lado. Em meio ao mundo, como dizia Nietzsche, que matou Deus. Em meio ao mundo que não
abraça mais a fé cristã, porém abraça uma série de outras fés. E fé demais, fede. Fé demais não é bom. A gente precisa de apenas uma fé, que é de fato na pessoa de Jesus. Então, a gente compartilhou sobre a igreja de Éfeso semana passada. A gente viu que a igreja de Éfeso tinha sim algumas coisas boas, que era o seu trabalho, o seu labor e a sua perseverança em seguir os ensinamentos que eles haviam abraçado. A gente viu também que eles não suportavam as heresias que se levantavam entre o povo de Deus, que de fato minimizava e roubava o verdadeiro significado dessa fé cristã que nós carregamos e limitava a nossa ação no mundo, por exemplo. Se a gente pode citar os nicolaítas, que vão ser bem citados aqui no livro de Apocalipse. E se você é interessado no livro de Apocalipse, presta atenção, a gente vai começar um curso todas as sextas-feiras, das 7h30 às 9h30. Se você quiser participar, deixa aí o seu e-mail, tá bom? Que vai ser super legal. Então, os nicolaítas, eles são citados muitas vezes aqui, e era aquela turma que vivia um evangelho secularizado. Era aquela turma que dizia: não seja tão radical em relação à sua fé. Era aquela turma que dizia assim: não precisa você buscar uma vida de tanta santidade como você está buscando. Vamos se misturar. Vamos lá na festa promovida pelo imperador. Ou não tem problema você, de alguma maneira, participar dos cultos promíscuos oferecidos à deusa Diana, que era a deusa ali da Ásia Menor, e que o templo dela ficava em Éfeso. Então os nicolaítas, eles inibiam a fé cristã e eles proclamavam isso dentro das igrejas. Presta atenção. Eles de fato, eram aqueles que Paulo falou são os lobos que entrarão no meio do corpo para perverter o caminho de vocês. Então, a igreja de Éfeso, ela conseguiu de alguma maneira vencer isso, por causa de sua profundidade no evangelho, por causa de sua perseverança. Porém, o amor havia esfriado, e a gente compartilhou que a gente precisa, de fato, permanecer com o nosso coração apaixonado. Quando a gente permanece com o nosso coração apaixonado, a gente consegue, de fato, conhecer a Cristo Jesus de maneira profunda, porque a gente não faz uma dicotomia entre a fé e razão, a gente não faz uma dicotomia entre razão e emoção, mas a gente vive isso de maneira integral. E o amor vai implicar, de fato, em você ser tomado por emoções profundas, por afeições, como dizia Jonathan Edwards. Você fica aficionado nessa realidade de Jesus, de forma que você não se torna um mero religioso, um cumpridor de demandas litúrgicas, mas você se torna um conhecedor da realidade de Cristo Jesus, da realidade de Deus. Então a gente vai para a igreja de Esmirna, que a gente aprende tanto. A partir do versículo 8 de Apocalipse capítulo 2, diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. É muito importante a gente ter isso aqui em vista. Vou pegar aqui algumas anotações. Diante de tamanha tribulação que a igreja estava enfrentando no século I, um império que se levantava como aquele que deveria reinar sobre todos os outros povos, a fim de demonstrar através de sua política, através de sua ordem econômica, mas isso por meio da violência e
por meio do cerceamento da liberdade religiosa e liberdade de expressão, esse império se levantava violentamente para inibir qualquer movimento que porventura pudesse descentralizar ou pudesse desorganizar o que o Império Romano havia construído até então. Então eles sabiam que em torno da pessoa do imperador era erigida uma religião que trazia unidade ao império. César era visto como Deus, ou o Filho de Deus, ou o ungido, ou aquele que traria solução para as demandas sociais e pessoais que cada pessoa, em cada país, em cada localidade, estava vivendo. Era muita pretensão. Por isso que era um reino do anticristo, porque ele se colocava no lugar de Deus. A igreja olhava para esse reino do anticristo e ela se negava a adorar César. Ela se negava a se prostrar diante de outro homem. O que é tão óbvio. Comparar um homem a Deus, isso é loucura. Entende? E a igreja ela se colocava nessa postura contracultural. Ela se colocava nessa postura subversiva, mas por meio do amor. Não por meio da violência, mas por meio da fé, não por meio das armas. Ela dizia que existe só um que é Senhor, e esse Senhor é Jesus. Esse Jesus é aquele que se coloca como que caminha no meio do seu povo, o que caminha entre os candeeiros, que é a figura usada para expressar que aquele povo é de fato igreja do Senhor, que recebe dessa glória de Deus, que recebe das bênçãos espirituais que existem em Cristo Jesus por meio do Espírito Santo, que manifesta ser templo do Espírito Santo. A figura do candeeiro, Jesus é aquele que está entre a igreja. E aqui é uma figura muito poderosa porque o Antigo Testamento, Daniel capítulo 7, é o contexto, digamos assim, bem abrangente do livro de Apocalipse, Daniel capítulo 7, vai chamar Jesus daquele que vem para reinar, para todo o sempre. Aquele que impõe derrota a todo e qualquer império humano que, por meio de uma agenda corrupta e corruptora, se levanta para explorar e destruir aquilo que existe de mais humano em nós. Então, Jesus é aquele que se levanta como o rei das nações. Aí no capítulo 1 vai dizer que os seus olhos são como chamas de fogo. Os seus pés são como bronze. O capítulo 4 vai mostrar uma figura esplendorosa de Cristo Jesus num alto e sublime trono, onde por trás dele existe um arco-íris que reluz como esmeralda. É glorioso. Esse Jesus é que caminha entre as igrejas, observa a igreja e consola a igreja de Esmirna, dizendo: eu sou o primeiro, eu sou o último. Em outras palavras, Jesus está dizendo assim: eu sou o Senhor de todas as coisas, não temas, vocês são meus, não temas. Eu tenho reservado algo maravilhoso para vocês. Não temas. Porque o versículo diz que ele é aquele que estava morto e tornou a viver.
Ou seja, Jesus ele inaugura o reino de Deus com a sua ressurreição. O primeiro a ressuscitar. Isso é muito louco, né? Mas a nossa fé, ela está profundamente enraizada na realidade da ressurreição de Cristo Jesus. A nossa fé não está enraizada apenas numa ideia que vai, de alguma maneira, mostrar para você qual é a doutrina correta em relação à fé cristã. Cristo ressuscitou. Não é apenas uma ideia, mas é um fato histórico que faz com que eu e você tenhamos esperança em meio ao mundo totalmente desiludido em relação à existência, em relação à esperança. Nós somos convidados a enraizar a nossa fé naquele que foi morto, mas ressuscitou. Isso é poderoso demais, porque a gente vai ver aqui, lendo a carta de Jesus à igreja de Esmirna, que eles seriam mortos. E Jesus diz exatamente isso: não temas, porque aquele que for fiel até a morte receberá a coroa da vida. Então, para nós cristãos, a nossa fé ela está enraizada no fato histórico de Cristo Jesus ressurreto dentre os mortos. Por isso que a gente continua. Por isso que a gente não para. Por isso que a gente persevera. Por isso que a gente se coloca numa postura de diferença, de santidade em relação às outras posturas que são tomadas por tantas e tantas pessoas, em tantos lugares, em tantos contextos, nos convidando a, de alguma maneira, negarmos a nossa fé cristã. Nós somos convidados porque Cristo ressuscitou dos mortos. E aqui é um contexto de batalha. Mas dentro desse contexto de batalha, a gente se depara com um contexto de vitória. A palavra final e a palavra que descreve o livro de Apocalipse é vencedor, vitorioso, conquistador. Jesus é aquele que vai impetrar a vitória final contra todo o levante das trevas, contra o povo de Deus. Jesus é aquele que vai impetrar de uma vez por todas a derrota de governos, de reis, de ideologias, de homens que foram, sim, manipulados pelo inferno para inibir o avanço do evangelho e inibir, de alguma maneira, a restauração de todas as coisas, o que é impossível. Por quê? Porque quem fala é aquele que foi o primeiro e o último. Quem está falando é o Senhor da história. Quem está falando é o Criador. É o Deus vivo. E a palavra dele nunca volta vazia. Ele cumpre o que diz. Então, dentro dessa perspectiva de que Jesus é aquele que está conosco, o verso 9 diz: conheço a tua tribulação, a tua pobreza e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Eles viviam, de fato, numa situação extremamente difícil. Eles eram pobres. Eles viviam em meio à tribulação. E o termo tribulação aqui tem a ver com pressões que a vida traz. Tem a ver com opressão pelo fato de você simplesmente se declarar cristão. O que acontecia? Eles estavam tendo seus bens confiscados, eles estavam sofrendo ameaças de morte,
eles estavam, de alguma maneira, sendo ridicularizados por alguns que se diziam judeus, mas Jesus mostra que eles eram sinagoga de Satanás. Isso abre ao nosso leque para compreendermos que a nossa luta de fato não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades. Isso não significa que tudo é o diabo, mas a gente também não pode ir para aquele extremo de que nada é o diabo, mas a gente começa a compreender que por trás das batalhas que travamos, e principalmente aquelas batalhas que têm a ver com a fé que nós professamos, existe sim a ingerência das trevas. Satanás quer roubar a fé do seu coração. Satanás quer roubar o evangelho de você. Satanás quer roubar essa semente que é plantada, ele não quer que frutifique, ele quer de alguma maneira tirar de você a alegria que existe nesse evangelho, ele quer roubar de você a sua esperança. O apóstolo João, por meio da palavra de Jesus, ele abre os nossos olhos para dizer que por trás das blasfêmias que são levantadas contra vocês por algumas pessoas, existe uma ingerência maligna, eles são sinagogas de Satanás. Então, além de viver essa pressão de não negar a fé cristã e ser perseguido, os cidadãos de Esmirna, é um nome complicadinho de falar, eles eram pobres. Os cidadãos de Esmirna, eles eram pobres. Existem duas palavras em grego que caracteriza a pobreza. A primeira delas tem a ver com uma pobreza em relação a algumas coisas a mais que nós não temos. Por exemplo, aquela pobreza que tem o suficiente para viver a vida no seu dia a dia. Pineia, essa palavra pineia é usada para o pobre que tem a sua manutenção mensal, sua manutenção diária, e não tem luxo algum. A segunda palavra é uma palavra que expressa uma pobreza profunda. Há uma necessidade, a necessidade de um mendigo. Pessoas que, por vezes, não tinham nem o suficiente para comer naquele contexto. A palavra é pichoia, no grego também. E essa é a palavra que é usada quando vai descrever a pobreza dos crentes de Esmirna. Isso me faz me lembrar da África. Lugar de pobreza extrema. Eu pude entrar na casa do líder, do pastor, lá na África, em Morogoro. E era uma casa de taipa, era uma casa que não tinha absolutamente conforto algum. Um pequeno fogão construído de barro e lenha, um colchão. Se a casa do pastor era daquele jeito, imagina a casa dos membros. Isso me faz lembrar pessoas que, para receberem o nosso ensino, a nossa instrução, caminharam 2 dias, dormindo nos mais variados lugares. Por quê? Porque eles queriam aprender mais a palavra de Deus. Pobreza. Pessoas que Deus sustentava, mas que por vezes faltava aquilo que era mais básico. Essa é a igreja de Esmirna. É uma igreja pobre.
Eu faço a comparação à África porque, com certeza, isso não apenas na África, mas em regiões carentes do nosso país ou em favelas, que as pessoas têm extremas necessidades e as igrejas são pobres. Isso faz tanto sentido e tem tanta empatia. Porém, a grande característica que a gente encontra nessas igrejas que permanecem fiéis e perseveram no caminho do Senhor é intensa alegria, muito conhecimento de Jesus, muita glória de Deus presente. O que vale em meio a uma cidade, Esmirna era uma cidade rica da Ásia Menor, era uma cidade que foi reconstruída para se tornar a flor da Ásia. Era uma cidade de construções e arquitetura pujantes, que traziam orgulho para os seus cidadãos. Enquanto havia um status quo a ser preservado pelos cidadãos daquela cidade, um olhar humano que simplesmente se esvai com o passar do tempo e que não preenche a alma. Jesus olha para aquela igreja pobre e diz: vocês são ricos. Vocês são ricos. Isso acaba definitivamente com qualquer pretensão de uma teologia de prosperidade ao proclamar a palavra de Deus, tentando de alguma maneira dizer que a fé cristã ou ser cristão implica em riqueza. Isso é mentira. A igreja de Esmirna nos ensina que ser cristão implica em tribulação, perda de bens, pobreza. Mas diante de Deus e sob o olhar de Jesus, nós somos ricos. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Aqui está a mais alta expressão de fé que alguém pode demonstrar ao Senhor em meio à mais variada forma de problemas e tribulação que nós podemos enfrentar, que é o martírio, que é a morte. Se a tribulação, se a pobreza, se a blasfêmia e a ridicularização por parte de alguns não eram suficientes para arrancar a fé que existia no coração desse povo, a violência e a ameaça de morte serão capazes. A isso nos faz lembrar a história de Policarpo, bispo de Esmirna, discípulo do apóstolo João, e que foi ordenado presbítero pela imposição das mãos desses apóstolos. Há uma variação em relação a datas e em relação à idade de Policarpo, se 86 anos de idade ou se mais um pouco, 86 anos após sua conversão, que ele foi martirizado no dia 15 de fevereiro de 155 ou de 168, existe essa variação histórica. Mas o fato é que Policarpo, bispo de Esmirna, ameaçado de morte porque ele simplesmente rejeitava se colocar sob o domínio romano, se curvando a César,
e privando de alguma maneira a sua liberdade de ser, de existir, de expressar religião e principalmente de viver a realidade do Deus vivo e da pessoa de Cristo Jesus, sendo ameaçado por causa da fé que ele carregava. Ele é levado para o Coliseu. E lá no Coliseu, ele é convidado a negar a Jesus. E ele é ameaçado a ser comido pelas feras, comido pelos leões, se não negar a realidade de Cristo Jesus, a realidade da sua ressurreição. E ele se nega. Então vem outra ameaça dizendo que ele seria queimado. E mais uma vez ele se nega a negar a Jesus. E a frase marcante de Policarpo é: eu servi ao Senhor durante 86 anos da minha vida. Como poderia eu negá-lo nesse momento? Esse homem tinha vida com Deus. Algumas versões da história diz que quando atearam fogo ali na madeira que ele estava preso, o fogo não consumia ele e o seu rosto brilhava, de forma que foi necessário vir um soldado e apunhalá-lo para que ele morresse. Outros dizem que ele foi, de fato, incinerado vivo mesmo. Ele morreu porque não negou a fé cristã. Mas, irmãos, o que nos faz ter uma fé martírica, uma fé que testemunha até a morte, uma fé que não nega ao Senhor? O que é que nos faz ter uma fé que, apesar das pressões, apesar das aflições, apesar das calúnias, apesar das mentiras, nós não largamos mão? A gente aprende duas coisas com esses irmãos de Esmirna. Primeiro, eles tinham, de fato, uma confiança profunda na ressurreição. Jesus, para ele, não era apenas uma ideia religiosa. Jesus estava vivo. Jesus, para eles, era de fato Salvador. Jesus, para eles, era de fato aquele que trouxe o reino de Deus para a terra e começou a restaurar todas as coisas. E por isso eles não podiam negar aquilo que eles estavam vivendo. Jesus, para eles, era aquele que respondia às suas orações. Jesus, para eles, era aquele que curava, era aquele que consolava, era aquele que estava perto. Jesus, para eles, era o maravilhoso conselheiro, o príncipe da paz, o Deus forte. Jesus, para eles, era o amigo inseparável que caminhava com eles e os fortalecia para viver em meio a tempos de tribulação. Jesus, para eles, era Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele o qual as portas do inferno nunca iria prevalecer. Jesus, para eles, era aquele que daria a resposta final e a última declaração em relação a essa história, tirando e extirpando definitivamente toda forma de mal. Jesus, para eles, era Deus vivo. Como negar?
Como negar esse Jesus? Como negar? Como renunciar a essa fé? Muitos foram martirizados. Muitos morreram. Hernandes Dias Lopes, pregando sobre a igreja de Esmirna, ele conta sobre a sua visita no Museu dos Mártires, lá em Seul, na Coreia, onde na época de perseguição foram mortos, decapitados, mais de 200 pastores. Será que a nossa fé está profundamente enraizada em Cristo Jesus? E ele conta que depois de passar por tantas salas que contavam a história da perseguição e de como o evangelho se tornou poderoso naquele país, chega-se a um último quadro e tem uma inscrição que dizia o próximo Marte. E aí quando você abre a coberta desse quadro, tem um espelho, dizendo que o próximo Marte será você. Que privilégio é morrer por Jesus. Que morte única. É em você, de alguma maneira, morrer porque simplesmente você se negou a se curvar a esse sistema de ódio, de violência, de corrupção que foi implantado no mundo. E aqui existe um paradoxo, um antagonismo. Você morre para que você tenha vida. Você morre para você herdar a vida eterna. E, gente, versículo 11 diz: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Eu queria que você compreendesse de maneira muito concreta isso. Quando a Bíblia fala de vida eterna, a Bíblia não está falando de viver em espírito com Jesus num céu abstrato. Entenda isso. Quando a Bíblia fala de vida eterna, ela não está falando daquele momento que nós passamos quando nós deixamos esse corpo, morremos para essa vida, somos enterrados no cemitério. Jesus, ele está falando de uma ressurreição concreta. Jesus, ele está falando que o reino deste mundo pertence ao povo de Deus. Aqueles que lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aqueles que não se entregaram a esse sistema. Aqueles que permaneceram com sua fé inabalável diante das pressões da vida. Aqueles que não temiam nem a própria morte. Aqueles que não temiam ameaças. A esses está prometido reinar sobre toda a terra. Essa é a promessa de ressurreição que nos está reservada por Cristo Jesus, quando nós nos comprometermos a sermos
fiéis até a morte. Coração de Marte. Esse é o coração que Deus deseja que você tenha. Tem aqui uma citação de Richard Dawkins que é central para que a gente compreenda a nossa vida, a nossa existência e todo o decorrer do livro de Apocalipse. Ele diz assim: o chamado para conquistar nos capítulos 2 e 3 é um chamado de engajamento na batalha escatológica descrita nos capítulos centrais do livro, os capítulos de 6 a 15, a fim de alcançar o destino escatológico no fim do livro, que é o capítulo 16 a 22. Em um sentido, o livro é sobre o caminho que os cristãos das 7 igrejas podem, sendo vitoriosos dentro de situações específicas em suas próprias igrejas, entrar na Nova Jerusalém. Para viver essa glória de Deus e para viver de maneira plena as promessas que Cristo Jesus tem reservado para nós, não podemos fugir da batalha. Devemos lutar. Devemos ir até o fim. Meus irmãos, nessa manhã, o desejo do meu coração é que sua alma se encha desse pastor que caminha em nosso meio e diz para você: não temas o que estás para sofrer. Não temas as pressões da vida. Não temas as perseguições. Não tema nem a própria morte. Porque eu estou bem certo de que nem a morte nem a vida, nem anjos, nem principados, nem poderes, nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A vitória é nossa! A vitória pertence àqueles que dão a sua própria vida por aquele que nos amou até o fim, dando também a sua própria vida. E nós teremos um final glorioso. Nós teremos um final ressurreto em Cristo Jesus. Nós teremos um final onde contemplaremos a glória de Deus enchendo a terra como as águas cobrem o mar. E Cristo Jesus dizendo para mim e para você: vinde benditos do meu Pai, entrai no reino que vos foi preparado antes da criação do mundo. É tudo nosso, irmãos. É tudo nosso. É tudo nosso. Essa terra nos pertence. Essa terra não pertence a governos corruptos. Essa terra não pertence a governos opressores e violentos. Essa terra não pertence à fome. Essa terra não pertence à mentira. Essa terra não pertence ao roubo. Essa terra não pertence à manipulação místico-religiosa que existe aí. Essa terra pertence àqueles que não renunciaram à fé que tanto amaram durante toda a sua vida. Essa terra é nossa. Essa é a fé que nós carregamos. Sejamos, pois, irmãos, como essa igreja que ama a Jesus até a morte. Sê, pois, fiel até a morte. Te darei a coroa da vida. Como vai ser bom. Como vai ser bom. Como vai ser bom. Vamos orar?
Aleluia. Aleluia. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de sua glória, Cristo em ti se revelou. Ó, quão lindo esse nome é! Ó, quão lindo esse nome é! O nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão lindo esse nome é! Mais forte que tudo é. Ó, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Entendi, Senhor. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó, quão maravilhoso é, ó, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Ó, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Ó, quão maravilhoso é, aleluia, o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, pois proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo estás. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, aleluia. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Já disse certo missionário, viva a sua vida de tal forma para Deus que quando chegue o último dia da sua vida, você diga: só me falta morrer. Vamos viver assim? Viva a sua vida de tal forma para Deus que quando chegue o último dia, você diga: só me falta morrer. Amém? Deus abençoe, irmãos. Vocês são amados. Vamos viver para o Senhor. Tia Niédia, Deus colocou no meu coração para você falar para o Marquinhos que Deus está cuidando dele, que Deus tem ouvido as orações que ele tem feito,
que ele vê o coração dele e que ele vai fazer uma obra tremenda na vida dele. Tá? Fale isso para ele. Deus abençoe, gente. Que a graça do nosso Senhor Jesus, que o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre você hoje e sempre. Amém. Fica o convite para no dia 2 de agosto, nosso retorno, tá? Chega junto, traz um amiguinho, vai ser demais, vai ser poderoso, tá? Obviamente com todas as recomendações protocolares sendo feitas diante do momento que a gente está vivendo nessa pandemia. Tá bom, gente? Amo vocês, Deus abençoe. Tio Lúcio, eu vi você por aí. Obrigado por participar. Tchau, gente. Aleluia.